Olá, meus queridos amigos, amigas. Meu nome é Jonathan Justus, estamos aqui novamente para o nosso podcast. Para você que assistiu o podcast anterior, nós estávamos falando sobre a água, a importância da água, né, a dificuldade que temos para ter uma água limpa, uma água perfeita para se tomar. E também demos a introdução sobre uma água, o que seria uma água hidrogenada. E hoje nós estamos aqui de volta com o Dr. Gustavo, que eu agradeço muito, né, a participação do Dr. Gustavo com nós, e ele está nos esclarecendo como a água pode ser, vamos dizer assim, um remédio esquecido, né? Então, Dr. Gustavo, mais uma vez com nós, muito obrigado, né? Agradeço novamente. É muito enriquecedor. Agradeço. Que você está trazendo para nós aqui. Agradeço novamente, né? Vou apresentar para as pessoas, né? Eu sou especialista em clínica médica aqui em Maringá, né? Médico, RQE 16378. A gente sempre tem que falar, né? Isso já está na ética médica, né? E voltando, né, no assunto, esse assunto é de suma importância. Eu faço questão de colocar em pauta, né, vir aqui, né, falar com você, conversar com você, que as pessoas, os nossos agentes de saúde estão esquecendo de um remédio que pode ser melhorado, aperfeiçoado, que a gente usa no dia a dia, e a gente tem que prestar atenção na qualidade deste medicamento, né, que é o que? A água, né? Se a gente não tiver água boa dentro do nosso corpo, a gente não melhora o nosso metabolismo, a gente não melhora o que a gente chama de doença quando tem o desequilíbrio. Então vocês estão vendo aí a importância que é a água, gente. Tem gente que não dá muita atenção, né, para uma água correta. E olha só, né, a importância de nós tomarmos uma água enriquecida com minerais, né? No caso que nós estamos falando hoje, de uma água hidrogenada. Doutor, o senhor sabe quando começou a história da água hidrogenada, para a gente ter uma noção de quanto tempo isso vem sendo estudado, né? Sim, é bem interessante isso, né? É bem legal falar sobre isso aí, porque isso tem um histórico e vê a importância que é, né? Então, as pessoas que começaram, né, a prestar atenção na água, né, na qualidade de água, como ingerir, se tinha efeitos ou não biológicos no corpo, estudaram a água, foram os japoneses, né? Os japoneses. Então eles começaram a enriquecer a água, né, com aparelhos, hoje são bem conhecidos, tem vários filtros japoneses conhecidos, né? E eles começaram a melhorar esta água, que é para o consumo da população. Enriquecendo, né, com hidrogênio. Eles terapeuticamente não foi hidrogênio. No início eles não sabiam, né? Eles usavam ionizadores. Sim. Né? Os ionizadores. E aí começou-se a ver melhoras, foi para tratamento de problemas gástricos, gastrointestinais. Né? Eles começaram a usar a água terapeuticamente para isso, né? Vender produtos para isso, e o próprio governo aprovou e começou a investir na população, porque eles investem muito em prevenção, né? Sim. Muito em prevenção. Com o desenrolar do tempo, chegou a década de 70, né? Começou-se a ver outros benefícios, né, daquela água. Começou a interessar mais ainda. É um país longevo, o Japão, né? Sim. O Japão cuida muito da alimentação também, a gente não pode esquecer disso. Claro, né? Atividade física, alimentação adequada, né? Aquela dieta divina que a gente fala, né? A dieta divina é o quê? Eu olhei para um pacote de leite, Deus não fez, então não beba. Né? Você pegou da tetinha da vaca, Deus fez? Bebe. Entendi. Né? Abriu o pacotinho tudo que é de natural. Comida, tudo que é, né, que a gente, frutas, verduras, legumes, né? Então a gente tem que falar sobre isso, falar que é importante isso. A gente tem que pensar, a gente está falando da água na pesquisa, mas a gente tem que lembrar que esta população também faz isso. Nós esquecemos tudo, né? Desde uma alimentação com uma água, né? A gente faz tudo para deixar o corpo com problemas. Dá para ver o nosso estado de saúde populacional, né? Vai ter que fazer mais 35 UPA para poder aliviar sintomas das pessoas, né? Impressionante. Então, porque a gente não tem uma política de melhoria do que a gente ingere, incluindo a
A água novamente, né? A água novamente. Então, o governo japonês, dito isso aí, o governo japonês começou a fornecer ionizadores de água como terapêutica e começou a ver efeitos benéficos nisso. Quando, lá para frente, né, chegando agora perto, década de 90, aí descobriu-se que o efeito benéfico, né, eles achavam um milagre essa água aqui, e ficava pesquisando, né, se é o magnetismo, se é... E chegou-se na conclusão que era o tal do hidrogênio molecular, como eu já expliquei o hidrogênio, né? Sim. O hidrogênio era uma substância, vou repetir para as pessoas, né, que talvez não assistam o primeiro podcast, né, não assistiram o primeiro podcast, é o que? A nossa água é um reservatório de oxigênio, pense assim, né? Então, hidrogênio, oxigênio, H2, dois hidrogênios, um oxigênio, né? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas descobrimos que se a gente pega e coloca hidrogênio no meio da água, ele fica sozinho. Ele é um extra, é um hidrogênio extra. Entendi. O que o hidrogênio é? Eu vou lembrar lá do portão de ferro, né? Quando oxida, enferruja. Então, nosso corpo faz isso todo momento. A gente é movido a oxigênio. Nós usamos oxigênio para tudo, né? Então, nosso corpo está em constante queima. Por isso que a gente produz calor. Tá? Igual fogo. Sim. Nós estamos pegando fogo, por causa está respirando oxigênio. Quem é o antifogo? A água. Mas por que a água é antifogo? Porque ela tem hidrogênio. Ele é um antiferrugem, igual um WD-40, né? Vou falar de marca aqui, um desengripante. Desengripante, né? Antiferrugem. Antiferrugem, ela é isso. É o sistema seu antioxidante. Então, quando você enriquece essa água com o hidrogênio, né, ele é o nosso desengripante, antioxidante, antiferrugem. Ele ajuda no metabolismo do corpo. Maravilha. Então você melhora a água usando o hidrogênio. Né? Temos que melhorar a água com sais minerais. Né? Depois vai mostrar a imagem novamente aqui. Eu quero que o Kiko repita a imagem, né? Ele cuida da produção aí. Vai colocar a imagem da célula. Água dentro da célula, água fora da célula. E tem uma camada de gordura que separa. E a gente sabe que óleo não deixa passar água. Sim, água. A nossa célula, ela não deixa entrar água dentro dela se não for por canais, como se fossem microtúneis. Fossem vários túneis, tem túnel de água. E para essa água entrar dentro da célula, ela precisa do mineral. Então, vou dar um exemplo mais comum, o magnésio. Né? O magnésio, a célula precisa de magnésio, ela suga qualquer magnésio que tiver de fora. Né? Então, o que acontece? A água vai junto nesse túnel. Aí então, aumenta a gente enriquece. Então, quando você tem uma água hidrogenada, água com magnésio e alguns outros sais que são importantes também, não só o magnésio, você consegue com que a célula puxe aquela água para dentro, que é a hidratação. A hidratação não é para deixar a sua água na veia, na artéria, não, é para entrar dentro da célula. Né? Por isso que nós temos água que não hidrata. Temos água que hidrata pouco. Hidrata pouco. Hidrata bem menos que toda a água hidrata. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Toda a água. O seu corpo vai dar um jeito de corrigir a água. Só que você veja, para corrigir a água precisa do quê? Esforço. De energia. Energia, vai usar nutrientes. Então você consumiu nutriente. E aí você tem que usar esse nutriente para desintoxicar aquilo que está na água, já começa mal. Né? Já começa a ter deficiência de alguns minerais. Já começa a ter problema, gasta mais energia ainda. Mais energia. Aí, além de não ficar hidratado, fica envenenado. Né? E hoje, hoje a gente está no maná, né? Maná é o quê? Quem conhece a Bíblia é o quê? Caiu comida do céu. Né? Isso não existe. Foi uma vez um episódio na Bíblia que aconteceu, o maná. Sim. Só que a gente consegue corrigir a água, né? Com coisas simples. Né? A gente pode fazer alguns compostos, sachês com sal que corrigem a água para mineralizar a água de forma adequada. A gente pode hidrogenar a água. A gente pode... Não, tem muita coisa. Muito artifício. Não, o bom é saber que nós temos como corrigir. Agora, as pessoas têm que
se atentar e dar importância para isso, né? Sim. Voltando lá no Japão, como foi esse desenrolar daí? Como que se chegou ao ponto de se poder falar que a água hidrogenada pode ser terapêutica, vamos dizer assim? O estudo é o seguinte, o que aconteceu nesse período, né? É igual o exame de sangue. Quando você era criança, quantos exames de sangue você podia fazer? Tinha o quê? Hemograma, tinha o exame de urina. Sim. Você não dosava... Fezes. Né, fezes, mas você não dosava potássio no sangue. Não. Foi bem depois que apareceu isso. As tecnologias foram melhorando. Então, pegava água e ficava fazendo testes com o que tinha na época, né? Sim. Com o que era conhecido. As coisas foram melhorando, hoje a gente consegue até fotografar átomo. Sim. A gente fotografa ele, né? Porque a gente fotografa a luz dele, né? Sim. E o que acontece? Então, com esse desenvolver da tecnologia, a gente começou a identificar o quê? O que estava naquela água que era de diferente da água comum. Sim. Né? Aí eu uso esse aparelho aqui, apareceu, opa, é diferente, tem mais hidrogênio aqui. Opa, na água comum não tem hidrogênio dando sopa. Né? Não consegui identificar isso. Sim. Quando a gente começou a identificar átomos, aí a gente começou a ver que na estrutura atômica da água, sim, né, a gente começou a ver o quê? Olha, tem lá um átomo de hidrogênio no meio aí, está enriquecido com hidrogênio. Vamos ver o hidrogênio. Vamos enriquecer com o hidrogênio. Vamos ver o que acontece. E aí a gente também melhorou o quê? Pesquisa genética. Né? Certo. E viu-se que no funcionamento da genética da célula, a célula produzia substâncias também que foram descobertas depois, né, que a célula melhorava o metabolismo dela. Interessante. Né? Ela desintoxicava melhor, os sistemas regenerativos, isso é o mais interessante, né? Regeneração. Tem um sistema que chama NRF2, então para você procurar na internet. N de nado, rato, R de rato, F de faca, 2. NRF2. Regeneração. Óbvio, né? É um artigo científico de conhecimento, mas tem lá os resumos. Né? Começou-se a ver que a regeneração melhorava. Né? Começou-se a ver que tem efeitos biológicos. Ou seja, tem diabetes. Diabetes, por exemplo, é muito interessante. Diabetes tem que corrigir água do diabético. Certo. O diabético, ele é acidótico, o diabético. Certo. Né? O metabolismo é alterado e você fica ácido quando é diabético. Então, para diabético, qualquer correção na água antioxidante, com qualquer sal, melhora demais o diabetes, por exemplo. Né? A gente tem que pensar no idoso também. Né? O idoso já perde a regulação da sede. Isso é comum. Sim. Né? Quem tem um pai com 90 anos de idade em casa sabe disso. A gente, quando está com 50, 60, já começa a perceber isso. Começa a notar. Começa a notar isso. O que acontece? Corrige a água, porque aí você vai lembrar de beber água, porque vai fazer bem. A hora que você bebe água de qualidade, você se sente melhor. Todos os pacientes, eu faço questão de corrigir a água que ele bebe. Eu falo para ele, você quer melhorar disso? Então chega a estar com câncer, está com dor, quer melhorar? Corrige a sua água. Né? Tá com sonolência, tá com névoa cerebral, corrige a água. Às vezes, causa de tontura em emergência é desidratação. Né? E é bom falar para você, são 30 ml por quilo. Então, a pessoa de 70 quilos, 70 vezes 30, 2.100. 2.100 ml de água. 2 litros, né? Por 100 dia, ml. 2 litros e 100 de água. Tá? O complemento vem pela alimentação, mas a gente tem que enfatizar. Você é um aquário, as células todas nossas precisam tomar banho para ela poder jogar fora as coisas, senão acumula a água de novo. Que maravilha, que maravilha. Como é bom conversar com quem entende e pode trazer para nós conhecimento, né?
Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e já estamos voltando aqui com o Dr. Gustavo para ele nos explicar como melhorar a nossa saúde através da água. Olá, eu sou a doutora Gleica Koch, nutricionista, especialista em saúde da mulher, atuo há quase 10 anos com consultório e nesse período compilei quase 7 graduações nas áreas de suplementação nutracêutica, fitoterapia clínica, nutrologia funcional e esportiva. Na busca para orientar essas pessoas, tanto da alimentação e na rotina de exercícios físicos, buscando ter mais saúde, nós começamos a estudar mais sobre água, principalmente sobre a qualidade da água que hoje nós tomamos. E aí foi onde eu conheci a Hidrogen, uma água que é hidrogenada e alcalinizada com adição de magnésio e zinco e que traz um potencial antioxidante muito maior e isso ajuda na eliminação de toxinas e no combate aos radicais livres. E é uma água levíssima, que tem um potencial de hidratação 6 vezes maior do que a água comum que nós consumimos. E isso eu achei muito interessante porque quando eu fui estudar, eu me deparei com muitos estudos científicos de ampla gamagem de pessoas confirmando esses resultados. Olá, estamos de volta com o nosso podcast com o Dr. Gustavo, falando sobre a importância não só da água, mas como também da alimentação, do ar que respiramos. E o nosso assunto tem sido como a água pode te ajudar na tua saúde. Bom, Dr. Gustavo, a gente já viu que a água é tudo, né? O que mais nós temos que fazer, né? Foi importante se falar, me originou aqui, né? Me deu né, um insight, né? Agora tá bonito falar os termos em inglês, insight. O seguinte, lógico, a água é essencial, você não pode esquecer da água, mas também não pode esquecer que a atividade física faz parte, né? Para levar esta água de qualidade para dentro das células, nós somos um rio. Quanto mais esse rio se movimenta, mais limpo fica o corpo. Melhor você fica, mais resistente, né? Então, a atividade física é o quê? Para mandar essa água de qualidade para as células, né? Tem que originar isso, o oxigênio, tem que oxigenar. Tem que fazer essa água se movimentar. Então, a atividade física é essencial, né? Se você quer ter uma longevidade, tem que prestar atenção que você tem que fazer atividade física, porque hoje é conhecido que o músculo produz substâncias que afetam a longevidade. Então vamos colocar assim, populações que tratam a água bem, né? Certo. Além de tratar a água bem, elas têm atividade física. Geralmente são populações que estão o quê? Em beira da água, que tem que subir morro. Sim. E o cara tem 80 anos de idade, a senhora tem 80 anos de idade, ela sobe o morro. Com facilidade, todo dia ela está subindo o morro. Todo dia ela sobe, né? Ela toma uma água boa, mais a atividade física, né? Bacana. E a alimentação, dieta divina, né? Os alimentos são feitos, você não vai ver chocolatinho industrial vendendo nessas populações. Até vende, mas de outra forma, quando a gente falou da água, né? A gente não cuida da nossa água. Olha que impressionante isso. Impressionante. Né? E também não cuidamos da nossa industrialização. Muitos produtos proibidos lá fora, aqui são permitidos. Pois é. No nosso país. Essa dieta divina, doutor, desculpa interromper, vamos lá, é tudo que não é processado, vamos dizer assim? Sim, tudo é mais fácil pensar hoje no mundo, hoje, por indústria, né? Tá. Então, tudo que vem empacotado, tomei um suco integral, não sei do que. Como é que ele viajou do Rio Grande do Sul até você? Certo. Ele tem aditivos, né? E esses aditivos são tóxicos, a grande maioria deles. A gente sabe que é tóxico, né? A gente sabe que é tóxico, mas a nossa lei permite, né? Então, temos que tomar cuidado também com a alimentação além da água. É só a gente pensar daquele exemplo de carro, por exemplo, que vamos colocar lá, falei por exemplo, mas eu não falei ainda. Eu compro todo mundo sabe que Ferrari é um carro ótimo, todo mundo sabe que Ferrari é um carro ótimo. Potente. Né? Todo mundo sabe, potente, é um super carro, sabe que ele vai viajar, ele pode viajar a 180 por hora, fazer curva, ele faz muito melhor que um carro comum. Com certeza. Só que, você já dirigiu uma Ferrari? Né? O que eu quero dizer com isso? A Ferrari precisa saber ligar, precisa saber andar nessa velocidade. Sim. Tem que ser piloto, tem que ser bom, tem que saber a hora que freia, como freia,
Se você não tiver isso, você vai pegar a Ferrari e vai destruir ela. Sim, A gente vê vários vídeos aí que acelera, derrapa o carro e bate num poste. Porque o cara não conseguiu segurar o carro, porque é muito forte, muito potente, né? O combustível, símile à água lá. Combustível tem que ser de ótima qualidade. Você colocar gasolina porcaria, vai queimar esse motor, que é um motor de corrida. Ele não aceita desaforo. É igual ao nosso corpo. Nosso corpo não aceita desaforo. Né? Vou lembrar de novo aqui, né? Nosso corpo, você está com hidratação inadequada, ele vai sofrer e vai piorar a sua doença. Óbvio, né? Isso é óbvio. Não precisa ser médico, não precisa ser pesquisador. A gente sabe disso. Lembra do aquário. Então, vamos voltar na Ferrari lá. A manutenção da Ferrari é diferente. E eu quero dizer isso para você. É um conjunto de coisas. É um conjunto, né? É um conjunto. Então a gente aqui está falando de saúde da água, mas não pode esquecer do conjunto. Então você quer que seu coração funcione bem? Tem que dar nutriente para ele. Sais minerais são muito importantes, né? Imunidade. Ficou bem famoso a imunidade, o zinco, por exemplo. O zinco ficou famoso, né? Ficou famoso. Se você se ingere pouco zinco, ou um diabético, vou dar um exemplo do diabético. O diabético usa muito mais magnésio e zinco quando ele está descontrolado do que um corpo sem diabetes. Sem diabetes. Precisa do magnésio, do zinco. A imunidade vai melhorar, mas a imunidade também precisa do quê? Sabe uma coisa interessante da imunidade? As pessoas não sabem da imunidade em relação a hidrogênio e oxigênio. Você sabia que a gente forma dentro da célula, por exemplo, se sua célula tiver uma bactéria, e a gente tem aquelas células que comem a bactéria, que a gente fala que come. Ela vem e abraça a bactéria e entra para dentro dela, né? Como se estivesse engolindo a bactéria. Você sabe como é que a gente faz a defesa disso? Como é que a célula engole a bactéria, aí ela faz uma manobra com a água, oxigênio, o hidrogênio também, e ela forma água oxigenada. Entendi. Então, se você tem uma água de boa qualidade, melhora o quê? Esse sistema. Melhora esse sistema de defesa. É importante também, bem importante, né? Tem inúmeras coisas que a gente pode falar, né? Inúmeras coisas. Sim, é bacana que a gente vai entendendo como um todo, né? Que nós temos que cuidar do corpo como um todo, e a água é um veículo extremamente importante. Eu tenho a felicidade de trabalhar mais de 25 anos com água, né? E sabemos da importância dos relatos que a gente ouve de pessoas que tomam água ruim e de outras que tomam água boa. A gente sabe que 80% das internações nos hospitais tem, no fundo, a água, né? Às vezes a pessoa está internada, estou com um problema aqui, um problema ali, mas a causa é a água, né? Mas, voltando agora, vamos dizer assim, doutor, nós temos um mundo moderno hoje. É difícil a gente escapar, não é verdade? Nós temos alimentos com agrotóxicos, né? Nós temos embutidos, enlatados. É muito difícil no dia a dia a gente conseguir ficar livre de todos esses agentes nocivos. Então, nós podemos dizer que a água seria um elemento que nos ajuda a metabolizar ou excretar, ou ela ajuda a equilibrar, vamos dizer assim? Ela é tudo. A gente é água, na verdade. A gente chama de sangue, né? Fala, tá escapando sangue. Mas o sangue é o quê? Água. Né? Todos os órgãos são água, porque a célula é água, né? Então, a gente melhora o metabolismo celular. Uma outra coisa que eu estou esquecendo de falar aqui é o seguinte, tem que prestar atenção. Também a gente corrige a água, mas quando você for cozinhar, tá? Para a população são, né, estratégias que a gente fala para ela melhorar a saúde, né? Uma das estratégias é a gente fazer o quê? Cozinhar com a água boa. Não adianta eu ficar tomando água e aí o meu alimento, eu vou lá e cozinho arroz com contaminação. Com cloro, etc. Com muito cloro, com os tricloroacetatos, né? Os triclorometanos, né? Que a gente tem um monte aí. O que acontece? Se a gente pega e não cozinha com uma água boa, você ainda continua ingerindo uma alta carga problemática. E existe aí, doutor, se eu não estou enganado, a questão do cloro com alimentos biológicos, ou por alimentos, de uma forma geral, carnes, etc.,
que o contato do cloro com a carne, por exemplo, com o feijão, ele cria os trialometanos, não é isso? Essa é uma correção que tem que ser feita na água que a gente bebe. Ela é muito, muito, muito clorídrica, né? Ela tem muito cloro. Tem muito cloro. Complicado. Ela tem muito cloro. Eu chamo o cloro de mal necessário, né? Ele é necessário até chegar na torneira. Dali para frente você tem que usar filtro para tirar o cloro, né? A gente já sabe que a gente não tem um apoio externo, a gente tem que corrigir dentro de casa, né? Uhum. Então a gente tem que ter produtos que corrijam o cloro também. Certo. Nosso tempo está acabando, infelizmente, né? A gente começa a conversar nem vê, né? O tempo passa tão rápido, eu acho que o nosso espectador também sentiu que o tempo passou muito rápido. Eu gostaria, doutor, primeiro de agradecer, né, a sua colaboração em nos prestar melhores conhecimentos sobre como melhorar a nossa saúde através da água, através de exercícios físicos e, né, de outras formas de melhorar não só a água. Agradecer muito a sua presença e, com certeza, convidá-lo novamente, né, oportunamente, para que a gente possa conversar mais, porque o nosso tempo passa tão rápido que a gente nem vê, né? Sim, eu quero até fazer uma dedicação, né? Quero dedicar para você que está assistindo, tá? A gente, quando se forma como médico, né, muito pouco se fala em você prevenir, tá? Sim. E a estratégia que eu vim aqui, né, participar desse podcast que me interessou muito, né, foi para te dar esse benefício, para você entender que tem problemas, mas nós temos soluções também, né? Basta a gente adquirir conhecimento, né? Então eu sempre estou pautado, né, em procurar conhecimento para criar uma defesa às coisas que surgem no dia a dia, que a gente sabe que vai surgir mais problemas, né? Sim, muito mais sim. problemas de saúde do que já tem. Com certeza. Isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem técnicas que defendem a gente disso, e é justamente passar para você que existe técnica, não é dado como um negócio sem solução. A gente consegue corrigir os problemas através do conhecimento. Que maravilha, né? Temos uma pessoa aqui com tanto conhecimento e disposta, né, a nos passar, a nos doar esses conhecimentos. Eu quero agradecer muito a você que esteve nos assistindo e, como o Dr. Gustavo nos deixou claro, a prevenção é a melhor solução, né? Então vamos prevenir, vamos melhorar os nossos hábitos para que a gente possa ter mais saúde. Muito obrigado e até o próximo podcast.